O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios, eu faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus viveu plenamente isso na sua relação com o Pai. Hoje, o Mestre recebe uma ameaça de morte, e ele é até mesmo alertado pelos fariseus para que vá embora, porque querem matá-lo. Na verdade, os fariseus queriam eliminar Jesus de uma maneira ou de outra, ou colocando nele medo, ou, como acabaram fazendo, eliminando-o mesmo com a morte de cruz. E Jesus diz: vá dizer àquela raposa, Herodes, que eu curo, e no terceiro dia eu terminarei o meu trabalho. Preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã. Jesus não se afasta da missão que o Pai lhe confiou. Jesus não se acovarda. A coragem de Jesus nos inspira. Ele sabia muito bem o que o esperava em Jerusalém: o sofrimento, a dor, a rejeição, a própria cruz. Mas, acima de tudo, a redenção que ele alcançaria para nós. Então é puro amor. O que faz com que Jesus prossiga no caminho é o seu amor por nós. Então Jesus não foge da dificuldade, pelo contrário, ele segue fazendo aquilo que ele deve fazer. O que mesmo? Curando, pregando, expulsando demônios, hoje, amanhã e até o final da sua jornada. Mesmo sabendo que isso o levaria ao sacrifício, Jesus é aquele que vai perseverar na vontade do Pai. E nós, será que nós também somos perseverantes? Hoje a palavra nos dá uma grande lição, que é justamente essa de ser fiéis ao propósito divino. Muitas vezes, quando nós temos um sinal de ameaça contra nós, ou basta simplesmente enfrentarmos alguma tribulação própria também da vida, as oposições, não é? As dificuldades próprias da caminhada, nós pensamos em desistir. Então nós facilmente nos frustramos e pensamos às vezes até em abandonar aquilo que está parecendo duro. E parece que com essa negação muito grande em relação ao sofrimento, hoje as gerações acabam sendo menos resistentes, né? Aquilo que exige um pouco mais de esforço. Será que essas gerações, as novas gerações me refiro, né? São assim
porque são fracos apenas, ou porque aqueles que os antecederam talvez não os encorajaram suficientemente, não é? Então nós vemos em Jesus esse desejo sim de proteger os seus, mas ao mesmo tempo ele encoraja os seus. Como que Jesus procura proteger? A segunda parte desse evangelho, nós vemos o lamento de Jesus que diz: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas aqueles que foram enviados por Deus, eu desejei reunir o povo, os teus filhos, como pintinhos debaixo das asas, mas não quisestes. Então esse Deus quer sim nos proteger, quer sim cuidar de nós. E essa imagem da galinha que Jesus traz é uma das imagens mais ternas, porque mostra a face maternal de Deus, a face da proteção, não da super proteção, mas da verdadeira proteção, porque Jesus sabia que ele estava sendo protegido pelo Pai, por isso que ele não teme, ele sabia que nada aconteceria, que ele não morreria antes da hora. Então ele segue corajosamente o caminho, e ele também, o próprio Jesus, quer nos proteger, porque ele nos capacita quando nos dá uma missão muito clara. Mas Jesus, ao mesmo tempo, vai nos falar das consequências quando nós resistimos a essa vontade de Deus. Não por castigo dele, mas porque nós não deixamos que o reino de Deus realmente se estabeleça e o projeto do Senhor se solidifique na nossa vida. Então as consequências, não é? Quando nós tememos, quando nós teimamos. E Jesus vai falar de tudo aquilo que vai acontecer com aquele povo. É uma profecia que mostra que esse povo vai acabar sendo entregue à ruína porque deixou a proteção divina. Não porque a mão do Senhor pesou sobre eles como vingança, mas porque eles se afastaram da proteção que o Senhor lhes queria dar. E quando o Senhor protege, Ele também dá coragem para que nós realizemos aquilo que Ele nos confia. Então nós vemos aqui o equilíbrio do verdadeiro amor. Jesus nos protege não para que nós sejamos pessoas mimadas na fé, mas para que nós sintamos a presença dEle e sintamos também que nós podemos muito mais com Ele. Porque se Ele é por nós, quem será contra nós? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.